Imagine duas pessoas na sua frente. As duas têm 70 anos. Nasceram no mesmo ano, no mesmo mês. Mas quando você olha para elas, parece que têm idades diferentes. Uma se levanta da cadeira com facilidade. Caminha firme. Tem energia para brincar com os netos, cuidar do quintal, sair de casa sem medo. A outra se cansa rápido. Sente as juntas pesadas. Precisa pensar duas vezes antes de subir uma escada. Mesma idade na certidão. Corpos completamente diferentes. E aí vem a pergunta que talvez você já tenha se feito, olhando para um amigo, um irmão, ou até no espelho. Por que algumas pessoas envelhecem mais devagar que outras? Se você já se perguntou isso, fica comigo até o final. Porque hoje eu vou te explicar com calma e consciência de verdade a diferença entre a idade da sua certidão e a idade do seu corpo. E principalmente o que a ciência já mostrou que está no seu controle. E eu já vou te dizer uma coisa para tirar um peso das suas costas. Se o seu corpo hoje está mais cansado do que você gostaria, a culpa não é sua, e não é tarde demais. Você vai entender por quê. Primeiro, vamos separar duas coisas que a gente sempre confundiu. Existe a idade cronológica. Essa é fácil. É a idade da sua certidão de nascimento. É quantos aniversários você já fez. Ela anda sempre igual, um ano por ano, para todo mundo e ninguém muda isso. Mas existe uma segunda idade. Os cientistas chamam de idade biológica. E essa é a idade real do seu corpo por dentro. É o quanto as suas células, os seus órgãos e os seus tecidos estão desgastados ou preservados. E aqui está a descoberta que muda tudo. Essas duas idades nem sempre andam juntas. Tem gente de 70 anos com o corpo de 60. E tem gente de 70 com o corpo de 80. A certidão é a mesma. O corpo não. Deixa eu te dar uma imagem simples para você nunca mais esquecer isso. Pense em dois carros do mesmo ano. Os dois saíram da fábrica no mesmo dia. Um deles foi bem cuidado. Trocou o óleo na hora certa, dormiu na garagem, rodou com calma. O outro foi maltratado, ficou no sol e na chuva, nunca fez revisão. 20 anos depois, os dois têm a mesma idade no documento. Mas um está rodando liso. O outro mal liga. Não foi o tempo que fez a diferença. O tempo passou igual para os dois. O que fez a diferença foi o cuidado ao longo do caminho. Com o corpo humano é parecido. E a ciência hoje já consegue, até certo ponto, medir isso. Nos últimos anos, pesquisadores desenvolveram o que eles chamam de relógios biológicos, ou relógios epigenéticos. São formas de estimar a idade do corpo olhando marcas químicas que se acumulam nas nossas células com o tempo. É uma área de pesquisa ainda em desenvolvimento, e eu quero ser honesto com você, não é uma bola de cristal, e não é um exame que você precisa correr para fazer. Muita coisa ainda está sendo estudada. Mas essa pesquisa já ensinou uma coisa valiosa, e é sobre isso que esse vídeo se dedica. Parte da velocidade com que a gente envelhece por dentro responde aos nossos hábitos. Não tudo. A genética conta, o acaso conta. Mas uma parte importante, está nas mãos da gente. E é essa parte que a gente vai olhar agora. Porque não adianta nada saber que existe idade biológica se você não sabe o que mexe com ela. Então vamos aos fatores que a ciência mais associa a envelhecer mais devagar. Eu vou te dar em passos, um de cada vez, sem pressa. E eu quero que você preste atenção numa coisa: nenhum deles é caro. Nenhum deles é remédio. Nenhum deles é tarde demais para começar. Passo número 1, o músculo. Anota esse, porque talvez seja o mais importante e o mais esquecido. A partir de uma certa idade, a gente começa a perder massa muscular de forma natural. Isso tem até nome científico: sarcopenia. E não é só sobre força. O músculo é um dos maiores protetores do corpo que envelhece. Ele segura o esqueleto, protege as quedas, ajuda a controlar o açúcar no sangue e está associado a uma vida mais longa em vários estudos. A boa notícia, e é uma notícia linda, é que o músculo responde em qualquer idade. Existem estudos com pessoas de 80, de 90 anos, que ganharam força fazendo exercício de resistência. O corpo, mesmo depois dos 60, ainda escuta quando você pede para ele ficar mais forte. Não estou falando de academia pesada. Estou falando de levantar da cadeira algumas vezes, carregar a sacola do mercado, usar uma faixa elástica, subir escada com segurança.
movimento que pede esforço do músculo. É isso que envia o recado pro corpo: eu ainda preciso de você. Passo número 2, o sono. O sono é quando o corpo faz a faxina. É durante o sono profundo que o cérebro se limpa, que os hormônios se ajustam, que as células se reparam. Dormir mal, de forma crônica, está associado em vários estudos a marcadores de envelhecimento mais acelerado. E aqui eu preciso desfazer um mito que faz muita gente da sua idade sofrer à toa. Existe a ideia de que idoso dorme pouco e é normal. A necessidade de sono muda um pouco com a idade, é verdade. Mas passar noites e noites mal dormidas não é um destino da idade. Muitas vezes tem causa, e muitas dessas causas têm solução. Não é sobre dormir mais horas de qualquer jeito. É sobre proteger o seu sono. Horário parecido todo dia. Menos luz de tela à noite. Menos café à tarde. O quarto escuro e fresco. São coisas pequenas que somam. Passo número 3. O que está no seu prato? E aqui eu não vim te vender dieta da moda, nem alimento milagroso, nem suplemento caro. A ciência é mais chata e mais tranquilizadora do que isso. O padrão que mais aparece associado a um envelhecimento mais lento é simples: comida de verdade, mais plantas, mais fibras, menos ultraprocessado. Feijão, legume, verdura, fruta, grão, um bom azeite, peixe quando dá. É o tipo de comida que a sua avó reconheceria como comida. O ultraprocessado, aquele pacote cheio de nome que a gente não sabe pronunciar, está cada vez mais associado à inflamação e a um corpo que se desgasta mais rápido. Não precisa banir tudo e virar radical. Mas cada troca de um ultraprocessado por comida de verdade é um pequeno voto a favor do seu corpo. Antes de eu seguir para os próximos, deixa eu te pedir uma coisa rápida. Se até aqui esse vídeo está fazendo sentido para você, manda ele no WhatsApp para alguém que você ama, que também está na terceira idade. Pode ser aquele amigo, aquela irmã, aquele vizinho. Essa informação é de graça, é baseada em ciência, e pode fazer bem para alguém que você gosta. Compartilhar leva 10 segundos e ajuda muito o nosso canal a chegar em mais gente da nossa idade. Agora vamos continuar, porque os próximos são tão importantes quanto os primeiros. Passo número 4. O movimento do dia a dia. Repara que eu não disse exercício, eu disse movimento. São coisas diferentes, e as duas contam. A ciência tem um nome quase esquisito para isso. É o gasto de energia das atividades que não são exercício. Levantar para pegar água, varrer a casa, cuidar das plantas, ir na padaria a pé. Conversar em pé em vez de sentado. Parece pouco, mas quem passa o dia inteiro sentado envelhece diferente de quem se mexe o tempo todo em pequenas doses. O corpo foi feito para se mover. Ficar parado o dia inteiro, hora após hora, é um dos hábitos mais silenciosamente pesados que existem. E a solução é de graça: quebrar o tempo sentado. A cada 1 hora levantar um pouco. Só isso já é um remédio que não custa nada. Passo número 5. As pessoas ao seu redor. Esse aqui surpreende muita gente, mas a ciência é firme nele. A solidão e o isolamento social estão associados a piores marcadores de saúde e a um envelhecimento mais acelerado. Alguns pesquisadores chegam a comparar o efeito do isolamento crônico ao de fatores de risco físicos conhecidos. O ser humano não foi feito para viver sozinho. Ter com quem conversar, ter um propósito, ter alguém que espera notícia sua, sentir que você importa para alguém, isso não é só bom pro coração no sentido bonito. É bom pro corpo no sentido literal. Se você anda muito sozinho, isso não é frescura e não é fraqueza. É um fator de saúde tão real quanto pressão alta. E como os outros, ele tem caminho, uma ligação, um grupo, uma atividade, uma conversa a mais por dia. E tem um 6º ponto que costura todos os outros: o estresse crônico. Não o susto de um dia. Esse é normal e até útil. Estou falando da preocupação que não sai, do peso que dura meses, do coração sempre apertado. Esse estresse prolongado banha o corpo em hormônios que com o tempo aceleram o desgaste. Cuidar da cabeça não é luxo e não é fraqueza. É parte de envelhecer bem. Respirar com calma, ter momentos de paz, fé para quem tem fé, uma caminhada tranquila, pedir ajuda quando o peso é grande demais. Isso também é cuidar do corpo por dentro. Agora, olha só onde a gente chegou. Músculo, sono,
Comida de verdade. Movimento no dia. Pessoas por perto. E calma na cabeça. Você reparou numa coisa? Nenhum desses 6 custa caro. Nenhum é remédio. Nenhum é exame chique. E nenhum tem idade limite para começar. Essa é a mensagem que eu mais quero que fique com você hoje. A idade da sua certidão você não muda. Mas a idade do seu corpo, essa você influencia, um pouquinho todo dia, com escolhas que estão ao seu alcance agora. Aquela pessoa de 70 anos com o corpo de 60 que a gente imaginou lá no começo? Na maioria das vezes, ela não teve sorte de gene raro. Ela cuidou do carro ao longo do caminho. E o caminho continua, para ela e para você. Deixa eu recapitular bem devagar, para você poder anotar se quiser, ou para guardar de cabeça. O primeiro, use o músculo, peça esforço dele, em qualquer idade. O segundo, proteja o seu sono, ele é a faxina do corpo. O terceiro, comida de verdade, mais planta, menos pacote. O quarto, mexa o corpo no dia a dia, não fique horas parado. O quinto, fique perto das pessoas, a solidão pesa no corpo. E o sexto, cuide da sua cabeça, o estresse longo desgasta. 6 coisas. Nenhuma cara. Nenhuma tarde demais. Você não precisa fazer as 6 perfeitas amanhã. Escolhe uma. A que fez mais sentido para você enquanto eu falava. Começa por ela essa semana. Uma escolha pequena repetida vale mais do que um plano gigante que não sai do papel. Antes de eu me despedir, um lembrete importante com todo carinho. Nada do que eu falei aqui substitui a orientação do seu médico. Cada corpo é um corpo. Converse com um profissional de saúde antes de mudar exercício, alimentação ou qualquer tratamento. O que eu trago aqui é informação para você chegar mais preparado e fazer melhores perguntas, nunca para substituir quem cuida de você de perto. E se esse vídeo te ajudou, faz 3 coisas por mim. Deixa o like, se inscreve no canal e manda para alguém de 60, 70, 80 anos que você ama. A gente fala aqui toda semana sobre como viver com mais saúde e mais alegria depois dos 60, sempre com calma e com verdade. Cuide-se, cuide de quem você ama. E até o próximo. Um abraço.